Você quer aprender sobre dons espirituais, foi muito importante você estar aqui. Arruma uma cadeira ali para o William, sentar. Glória a Deus. Nota aí os versículos, bloco de nota, celular, bloco de nota, caderno. Amém? Tiago vai dar os avisos no final, mas eu quero já deixar bem aí lembrado que sábado, às 7h30, nós vamos ter um culto de evangelismo e cura lá na praça, próximo da casa lá da irmã, lá naquele negócio lá. Como é o nome daquilo, hein? É um chapéu, né? Moné. Para energia. Você chega cedo para você dizer lá, viu? Que 6 horas a gente já vai estar lá com as coisas lá, carro de som, tudo, tá certo? Tem um senhor ali na porta, alguém receba lá, se ele quiser entrar, sentar, ficar à vontade, ouvir a palavra, participar do culto. Pode ficar bastante à vontade aí. Se quiser sentar aí também na calçada, não tem problema nenhum, só levar uma cadeira para ele. Amém? Você está pronto para aprender sobre os dons espirituais? Vamos abrir logo 1 Coríntios, capítulo 12. Eu quero puxar a partir do versículo 8. RA, viu? Se houver necessidade, eu mudo a versão. Esse capítulo vai falar sobre os dons espirituais. Do versículo 8 em diante diz assim: porque a um é dado. Quem dá o dom, os dons, é o Espírito Santo, viu? Amém? Os dons espirituais, ele pode se mover, claro que ele se move mais em quem tem um chamado, mas ele pode se mover também numa pessoa leiga. Quando eu falar uma pessoa leiga, para você entender, é uma pessoa que não tem chamado em algum ofício. Pastor, o que é ofício? Ofício são os ofícios ministeriais. Eu vou dizer quais são. Apóstolo, profeta, eu tenho os dedos certos, mas eu não sei qual é não. É o que? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu vou ensinar hoje, eu vou entrar na parte do mover dos dons, mas cada ofício desse é como se fosse uma profissão, só que não é uma profissão. Porque Deus não trabalha assim com profissão, igual o mundo, né? Eu estou operando debaixo de uma unção pastoral. Depois eu posso falar qual é a função do pastor, qual é a função do apóstolo, qual é a função do mestre, que é bem fácil, o mestre já está dizendo, é dom de ensinar a palavra. Qual é a função do profeta, qual é a função do evangelista e qual é a função do... Qual é o outro? Mestre, não, o outro, o apóstolo. Não, já disse, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Todos esses aqui têm uma função para a igreja, para abençoar. Então, se você não foi chamado por Deus, porque para ser pastor não... Você dizer, eu vou ser pastor, não é assim. É uma vocação, ou seja, é um chamado. É Deus quem chama e usa o homem para confirmar o chamado. Dificilmente alguém que não congrega em nenhuma igreja vai entrar no chamado, se ele tiver um chamado. Se ele disser, não quero congregar em nenhuma igreja não, eu congrego em casa, ou então eu fico na igreja Assembleia, um dia na Batista, um dia na Verbo da Vida. Essa pessoa nunca vai entrar no chamado, porque ela tem que estar plantada em uma igreja local para poder desenvolver o chamado e tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Então, se eu disser leigo,
Leigo é uma pessoa que não tem chamado. Pode ter outros dons, tipo ser um advogado, ser um professor, ser um médico, ser um empresário. Você sabia que Deus também chama pessoas assim? Quem sabia? Cada um com sua função e tarefa para glorificar a Deus. Diga, o meu trabalho glorifica a Deus. Então, se eu disser leigo, é que eu estou dizendo assim, pessoas que não foram chamadas em algum ofício, chamado para operar na igreja, profeta, evangelista e tal, mas foi chamado de outra coisa. Então, o leigo, ele pode operar nos dons? Pode. O Espírito Santo pode operar num leigo, mas não vai ser com uma frequência. Amém? Glória a Deus. Se tiver com sono, eu vou dizer, fulano, não durma não. Ou então vai lá para trás. Eu fico olhando, viu? Eu conheço só olhando os olhos, assim. Quando eu olho, eu... Amém? Então, estão entendendo, né? Os dons... deixa eu ler do versículo 8. Porque há um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Há outro mesmo Espírito, o Espírito da fé. Fé. Quais são os dons? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé. Há outro pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Há outro pelo mesmo Espírito, dom de milagre. Há outro, profecia, dom de profecia. Não é profeta, é profecia. Amém? Porque nem significa que todo mundo que profetiza é um profeta. Entendeu? Existe a unção para profeta. Paulo diz que todos poderiam profetizar. Mas não significa que você profetiza porque é um profeta. Amém? Estão entendendo? Aí, outro, variedade de... Profecia, outro, discernimento de espírito. Um dom muito bonito, discernimento de espírito. Amém? Há uma variedade de línguas, que não é essa língua que a gente ora para edificação, que eu oro em casa, eu oro todo o tempo, que eu recebi o Espírito Santo e eu oro para me edificar. Quando eu oro em língua, eu me edifico. Oro baixinho, rouba lá, carandolos, tembrar, que eu gasto tempo. Isso aqui não é a variedade de língua. Variedade de língua é uma manifestação de um dom. Língua para edificação pessoal, essa língua que eu recebi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, ela serve para mim. Quando você ora em língua, ela vai servir para você. Porém, a variedade de língua não serve para você, serve para os outros. Todo dom espiritual não serve para você. São 9 dons, mas nenhum serve para você. De Coríntios, serve para abençoar pessoas. Amém? Então não se empolgue muito não, que vai pensando que é para você não. Tipo, eu tenho o dom da cura, eu vou orar para me curar. É um negócio estranho, né? Orando, Roberto, seja curado da puta. Né? Manifeste o dom em mim agora, que eu tenho o dom. Não, o dom manifesta para pessoas. Agora eu posso crer que sou curado pela palavra e reivindicar a cura, é completamente diferente. Amém? Por isso que às vezes eu tenho o dom de cura. Fui testificado com Mama Jamie quando eu recebi imposição de mão para o licenciamento e foi confirmado na boca dela o dom de cura. Não me lembro bem as palavras. Quando eu estou debaixo da unção da cura, eu digo rapidamente, vem para frente. Quando as revelações vêm, pessoas estão com uma dor assim, vem à frente. Não é necessariamente, o Espírito Santo não diz quem é a pessoa, às vezes pode dizer, mas nem sempre vai dizer. Aí a pessoa fica feito uma abestalhada lá, não sei se eu vou. Você é abestalhado. Mas eu já confessei minha cura, mas é uma manifestação do dom. Pode ser um pastor, pode ser um apóstolo, um mestre, quem for. Não está manifestando o dom, usufrua. Usufrua, eu estou crente, sou curado. Mas se houve uma manifestação do dom, não fica aí não, venha mesmo. A unção está aqui, a manifestação do dom. Corra para frente, não seja besta não. Mas aí tem aqueles que fazem assim. A manifestação está acontecendo, o culto acaba. Eu estou debaixo do fogo, orei bastante tempo
durante o dia, todo debaixo do fogo, a unção, todo mundo me vendo aqui alegre, feliz. Aí o culto acaba, e eu chamo para frente, o cabo segura sem querer ir, né? Feito uma bestalhada. Aí quando o culto acaba, aí a unção da cura faz... que ela não fica 24 horas. Que você não aguenta estar debaixo de uma unção específica. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E ela sai. De repente ela sai. Quando ela sai, aquele homem que estava forte, curando todo mundo no poder do nome de Jesus, fica desse jeito. Cansado, desgastado, doido para ir para casa, comer, estava em jejum. A unção foi embora. Aí de repente lá vem a pessoa. Pastor, ore por mim. Dá um negócio ruim assim, irmão, porque quando eu estava na unção, o abençoado não veio. Quando a unção foi embora, que eu estou desgastado, cansado, não tem nem palavra para dizer, ele vem. Aí é só misericórdia. Por isso que é bom a gente aprender essas coisas. Amém? Mas vamos lá. Parei em que versículo mesmo? 10. A operação do milagre, profecia, discernimento de espírito, uma variedade de língua, outra capacidade de interpretá-las, que é a língua. Aí no versículo 11 diz, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas. Quem realiza? O Espírito, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. Então o dono do dom é o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, quem quer mover no dom? Para você mover no dom, 1 Coríntios 12, 31, pula aí para o versículo 31, você tem que buscar. A Bíblia diz no versículo 31, entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons, e eu posso mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, que é o caminho do amor, que ele vai falar no versículo seguinte, que eu não vou entrar nisso agora não. Mas enfim, a Bíblia diz que devo o quê? Procurar. Então não é pecado procurar o dom. Pedir a Deus o dom. Peça a Ele. Olhe mais do que você se identifique e peça a Ele. Mas para você se mover no dom, você tem que procurar. Como é que eu procuro? Procuro estudando, entender, aprender. Um seminário desse, sobre dons espirituais, você está aprendendo. Se você quer, você precisa conhecer. Como é que Deus vai mover através de Tiago nos dons de revelação, se ele não entender como é que funciona? Entendeu? Talvez Deus quer mover na vida de Tiago um dom de revelação, e Deus revela algo sobre a irmã Vânia, só que aquilo que, vamos supor, cadê o seu menino velhão? Não, vamos fazer aqui. A Gilberto e Neném. E de repente Deus dá uma revelação a Tiago, e Tiago, por falta de sabedoria, Deus dá uma revelação, uma manifestação da revelação, e Tiago, por falta de sabedoria, vai contar a revelação que Deus dá, que Deus deu para ela, vamos supor, é algo que ela guardou no passado, que ela queria abortar o filho, que teve uma revolta por causa de algo que aconteceu, e isso ela carrega dentro dela aquele sentimento, e ela não consegue se perdoar. E de repente Tiago sabe, Deus dá aquela revelação e vem no espírito de Tiago, e Tiago passa a revelação no meio da igreja para todo mundo ouvir. Só que Tiago foi usado por Deus, mas sem sabedoria. Quem está entendendo? Mas por quê? Porque quando der a revelação, todo mundo ouvir, Gilberto chega em casa e fica com raiva da mãe, porque soube que a mãe queria abortar ele. Quem está entendendo? Tem coisas que podem ser reveladas para todo mundo ouvir, mas tem coisas que não precisa o microfone estar ligado para poder revelar. E tem que ser direcionado diretamente à pessoa. Não é necessário também se manifestar só dentro da igreja. Pode se manifestar fora. Porque às vezes a pessoa pensa que os dons, principalmente os dons de revelação, que é o que nós vamos falar, ele só manifesta-se dentro da igreja.
Os dons, eles podem se manifestar mais no dia a dia, fora aqui da reunião da igreja, do que até dentro da igreja. Amém? E o melhor lugar para a gente aprender a se mover nos dons é lá fora, não é aqui. É o melhor lugar para a gente entender quando o Espírito Santo está falando é lá fora e não aqui dentro. Porque é lá fora que a gente vai treinar. E é lá fora que a gente vai ajudar as pessoas. Glória a Deus. Então, eu quero falar para você de 3 blocos de dons. Que o primeiro bloco são os dons de revelação. Que eu citei aí, Mielo vai colocar novamente o versículo 8. Versículo 8, a Bíblia diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o Espírito, a palavra do conhecimento. Os dons de revelação, eles podem ser definidos em um bloco de 3 dons, que são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de Espírito. Os outros 3 dons podemos classificar como dons de poder, que são o dom da fé, operação de milagre e dons de cura. Os outros dons podemos definir também num bloco de 3, que são os dons vocais, profecia, língua e interpretação de línguas. Variedade de línguas ou a interpretação de línguas. Mas nós queremos focar hoje nos dons de revelação, que é a palavra do conhecimento, de sabedoria e o discernimento de espírito. Nós estamos no segundo dia desse, podemos chamar de um seminário. Amém? Você quer aprender menos sobre os dons? E nós vamos focar hoje nesse dom maravilhoso, que é a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Primeiramente, eu queria dizer a você, está escrito aí, a um é dado mediante o Espírito, palavra de sabedoria, e segundo o Espírito, a palavra de conhecimento. Essa palavra de sabedoria, e a de conhecimento, não significa que é um dom. Tem pessoas que pensam que é uma sabedoria que Deus dá à pessoa, para ela ficar mais inteligente. Não. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá. Então, a sabedoria Ele pode dar a qualquer um. Se tem uma área na sua vida que você está sem sabedoria, estou sem sabedoria no casamento, ora a Deus e peça: Senhor, me dá sabedoria no meu casamento. Eu estou sem sabedoria para lidar com essa situação na minha empresa. Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Eu estou sem sabedoria para arrebanhar. Senhor, me dá sabedoria para arrebanhar as ovelhas. E Deus vai dar. Isso é sabedoria normal. Mas o dom de revelação, chamado palavra de sabedoria ou de conhecimento, que não significa um conhecimento, de conhecer muitas coisas, são as manifestações da revelação. Amém? Os dons de revelação é como um fragmento. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é um dom de revelação, não é, que Deus dá a respeito de algo que aconteceu na vida da pessoa no passado ou está acontecendo no presente. Toda manifestação do dom tem um propósito. Diga comigo, toda manifestação do dom tem um propósito: ajudar pessoas. Eu preciso entender isso. Porque talvez Deus está dando um dom, uma revelação, uma palavra de conhecimento para você e você não está entendendo que é uma revelação. É como vamos colocar assim, é como uma fagulha, é como uma faísca. Quem já teve uma sensação, que eu acredito que muitos aqui já tiveram, de repente, do nada você começa a vir bem rápido um pensamento sobre um assunto, sobre uma pessoa, sobre algum acontecido. Só que você está ali fazendo algumas coisas e você não presta atenção muito àquilo que está vindo e continua fazendo aquelas coisas. Quem está entendendo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava domingo buscando ao Senhor, orando, e eu estava orando, acredito que eu estava meditando na palavra, estudando, não me lembro mais. E de repente vinha o nome Neilson. Só que eu continuei fazendo as coisas, era rápido. Se você não ficar atento, você passa desapercebido e não entende que o Espírito Santo está falando. Quem está entendendo?
Por isso que a gente tem que ser sensível ao Espírito. Diga essa palavra, sensível. Diga de novo, sensível. Sensível, uma pessoa sensível. Para ouvir a Deus tem que ser sensível. Se você estiver muito sobrecarregado, se você estiver muito ansioso, se você estiver muito preocupado, se você estiver muito conectado com as coisas do mundo, você não vai conseguir ouvir a Deus. Tem que ser sensível. Principalmente quando você vai tomar uma decisão na sua vida, você precisa ouvir Deus. E com ansiedade, com medo, receio, não se ouve Deus. Atrapalha. E de repente vi o nome Neils, de tarde, Neils. Aí quando veio umas 2 vezes ou foi 3, eu parei, eu disse, Senhor, o Senhor está querendo falar comigo? Aí eu ouvi, entendi. E Deus me mostrou em um fragmento, uma velocidade rápida, um sentimento que estava dentro do coração do irmão Neils. Um sentimento que eu não consigo ver pelos meus olhos, eu não consigo saber naturalmente, mas o Espírito Santo, na onisciência dele, me revelou parte do problema. Olha para seu irmão e diga assim, Deus nunca revela tudo. Ele revela parte. Ele não pode revelar tudo, porque você não suportaria, mas ele revela parte, fragmentos. Amém? Deus é onisciente, nós não somos oniscientes. Mas podemos ver coisas, amém? Por causa desse fragmento chamado revelação. Porque Deus tem interesse para que pessoas sejam ajudadas. Amém? E nessa revelação, de repente, eu entendi o que Deus queria falar. Porque quando Deus fala, você tem que parar, meditar e pensar, entender, deduzir o que é que Ele queria falar. E eu disse, Senhor, então me lembra à noite para eu passar para Ele. E justamente domingo à noite, eu estava sentado ali. Só que Deus não queria que eu falasse o que estava no coração dele. Se eu falasse, poderia envergonhar Ele. Quem está entendendo? Aí entra a sabedoria. Por isso que Deus não dá revelação profunda a todo mundo. Entendeu? Porque tem pessoas que Ele pensa que é para falar na frente de todo mundo. Aí envergonha as pessoas. E impede o crescimento da igreja. Só que Deus queria que eu falasse. Eu sabia o que estava no coração pelo fragmento. Mas Deus não queria que eu falasse o que estava no coração. Deus queria que eu estimulasse a fé dele. E de repente eu pedi para ele ficar de pé e falei o que o Espírito me deu discernimento para eu poder falar. E a vida dele foi abençoada. Amém? Quem está entendendo como é esse mover poderoso do Espírito Santo? E por que foi uma palavra de conhecimento? Porque foi algo que estava acontecendo. Se chama o quê? Palavra de conhecimento. Se está acontecendo ou aconteceu sobre o passado, é palavra de conhecimento. Se é algo que está para acontecer, é palavra de sabedoria de Deus por conhecer futuro. E Deus revela em parte alguma coisa do futuro. Para nos guardar, para nos proteger. Glória a Deus. Quem está lembrado é Mary ou é Mari? Mari. Fique de pé aí, Mari. Quem está lembrado de Mari? Pronto, pode sentar. Eu vou contar, porque ela contou também o testemunho já. Já contei na igreja, mas como foi um dom de revelação, eu acredito que é necessário contar. Eu estava orando nesse dia, com muitas pessoas na frente, e de repente eu coloquei a mão sobre Mário, não foi? E veio um fragmento, diga fragmento, um relance no meu espírito. Deus pode dar isso para você, amém? E quando eu coloquei a mão, a manifestação veio rápida, é rápida também. E eu vi dentro do meu espírito, nosso espírito tem olhos, quem sabia disso? Eu vi
Eu vi um fundo preto, na verdade, e vi ela tentando se matar. Não sabia bem como que ela estava tentando se matar. Mas, a partir do momento que o fragmento veio, eu comecei a falar debaixo de uma inspiração. Agora, outra coisa importante. O que é falar debaixo de uma inspiração? Falar debaixo de uma inspiração é falar palavras que você não pensou em dizer. Quem está entendendo? Já eu volto lá nela. De repente, eu estou ministrando na igreja. E eu começo a falar uma coisa que eu não pensei em dizer. Eu não fui até a pessoa. Não durma não, viu, Gilberto? Eu não fui até Gilberto. Eu não fui até Tiago. Eu não fui até a pessoa específica. Mas de repente, eu comecei debaixo de uma inspiração, falar uma coisa que eu nem pensei, nem passou na cabeça. Nem antes de subir no púlpito, rápido, fluiu. Diga, fluiu. Fluiu. Vai prestar atenção nessas palavras. Diga, fluiu. E quando fluiu, eu comecei a dizer, tipo, assim, você que está se prostituindo, você pensa que Deus não viu, não? Deus viu, naquela hora, naquele lugar, às 8h30, diz até o horário. Só não vai até a pessoa. E talvez Deus não mostre nem para a pessoa. Mas Ele está dando uma palavra de conhecimento. Aquela palavra de conhecimento talvez não está tocando em Gilberto. Por quê? Porque não foi para ele. Não está tocando em ninguém. Só em uma pessoa, vamos supor. Só em David. É só uma representação, viu? Só que eu falei, todo mundo ficou aéreo, né, como se fosse uma pregação normal. Mas David está encolhidinho lá assim, ó. Escondendo, desconfiado. Acabou o culto, acaba que procura David para dar a paz do Senhor. David foi para casa. Porque a manifestação, o relance, a faísca, vamos dizer assim, foi manifestada, aquilo que Deus viu. Ele não me mostrou o rosto da pessoa, Ele não me disse quem era, mas Ele Ele colocou, Ele infiltrou a palavra em meu espírito e fluiu. Diga, fluiu. E quando flui, vai certeiro. Aí é onde entra, os segredos do coração são expostos. Quem está entendendo? Exemplo. Eu tenho um amigo que ele não congrega nessa igreja. E ele entrou dentro do culto. E o pastor disse, olha, você que estava fazendo aquilo sozinho no banheiro. É misericórdia, mas... Lá no banheiro, você pensa que Deus não viu, não? Acaba ficou envergonhado. Mas o pastor não disse o nome de ninguém, não. Só que o meu amigo chegou para mim e me contou, era eu. Ele disse, rapaz, não, eu não estava nesse culto, não. Ele disse, rapaz, aconteceu isso e isso. E o pastor disse lá, do jeito que ele disse, era eu. Segredo do coração foi exposto. É sério, né, igreja? Entendeu? E às vezes muitas pessoas estão procurando revelações espetaculares. Às vezes a revelação para quem está vendo não é tão espetacular. Tipo, eu cheguei para Gilberto e quando eu fui direto, né? Porque tem vezes que eu vou, que parece que eu vou como um leão. Aí tenho medo, viu, quando eu vou assim. E de repente eu cheguei em Gilberto e a palavra do conhecimento, pá, foi rápido. E de repente eu vi alguém com uma faca vindo para cima de Gilberto querendo matar ele. E o Senhor me dizia, né, nessa palavra de conhecimento foi algo do passado. Mas tinha um propósito. Tinha um propósito. Por que Deus ia dizer, lembrar algo do passado só por lembrar? Em seguida vê a orientação. Não saia mais da direção. Quem lembra?
Eu não vi, eu não estava lá, eu não sabia de nada. Gilberto não me disse nada, mas depois disso, eu acho que Gilberto contou ao Gilberto, a mãe, a Tiago, e Tiago me contou, confirmando a revelação, não foi assim? Eu não sei se foi a mãe, foi Gilberto, foi. Foi Gilberto? Os dois, foi. Entenderam? Tinha um propósito. A manifestação, diga comigo, a manifestação dos dons tem um propósito. De repente eu estou aqui e eu digo, e eu começo a orar por alguém, ponho a mão sobre alguém. Já aconteceu muito. E eu, como um raio-x, eu consigo ver um certo tipo de uma doença, um caroço, um nódulo, não sei, dentro do corpo. A pessoa nunca fez um exame, a pessoa não sabe nem de nada. Então, parece até ser uma coisa natural. Mas há uma manifestação do dom, com o propósito de quê? Curar. Então, quando eu falei aquilo para Gilberto, para os outros foi algo normal, porque eles só estavam vendo. Não aconteceu com ninguém de vocês isso? Aí não foi espetacular, foi normal, né? Hã? Diga glória a Deus. Só que para Gilberto foi espetacular. Ele disse, quem diabo disse a ele? Está entendendo? Aí o dom se torna espetacular para quem Deus está ministrando. Glória a Deus. Então isso aí é a palavra de quê? Do conhecimento, uma revelação. Interessante que em cima da palavra do conhecimento que foi ministrado para Gilberto, de algo que aconteceu no passado, em seguida veio a instrução, não sai da direção. Meu Deus, diga meu Deus mesmo, viu? Porque quando eu disse não sai da direção, eu vi outro pano preto. E quando eu vi outro pano preto, eu vi um caixão desse tamanho, Gilberto dentro. Aí Deus disse, não sai da direção. Quem está entendendo? Eu não sabia de nada. Eu só estou... Já manifestou uma palavra de sabedoria, algo sobre o futuro. Aí no mesmo dia que Tiago me disse, confirmando, né? Que ele confirmou para mim a revelação que a mãe, o Gilberto, tinha dito. Tiago disse também, pastor, e por incrível que pareça, fazia poucos dias, não era? Que eu tinha passado uma revelação sobre o futuro de Gilberto também. Não foi assim? Pega o microfone, cadê o... Está aqui? Nós estamos num seminário. Quem está aprendendo aqui? Glória a Deus. Libera aí antes. Foi até quando o pastor estava viajando, né? Eu estava aqui, eu chamei ele e falei para ele que ele não teria mais a oportunidade de voltar, ele não saiu da ação de outra forma, mas foi a mesma. Interessante, né? Isso aí foi o quê? Uma confirmação. Pronto, vamos voltar. Me lembrei da irmã, que eu estava lá e esqueci dela, não foi? Voltando para a irmã. De repente a irmã estava aqui, eu impus a mão e eu vi ela tentando se matar. Não sabia de nada, não tinha. Eu vi no espírito um reflexo sobre uma palavra de conhecimento, um vislumbre, vamos dizer assim. De repente veio, né? Veio o vislumbre. E eu comecei a fluir. E eu disse, olha, você tentou se matar. É bom ficar atento também aos sinais. Quando eu disse tentou se matar, ela começou a chorar. Eu digo, acertei. Que a gente, como um vaso de barro, a gente pode falhar. A Bíblia diz que quando alguém der uma profecia para você, não é para julgar a pessoa que deu a profecia. A Bíblia diz, julgue, não é para julgar o profeta, não é para julgar o profeta, a pessoa, é para julgar a profecia. Porque, às vezes, a profecia ou a revelação, ela veio certa de Deus, porém a interpretação foi errada, porque nós somos falhos. Quem está entendendo? Luciano Subirá fala que, em uma revelação que o cara deu, em um dos cultos, ele disse que falou algo de um sentimento que estava no coração desse homem,
e com a esposa dele, né? Aí a revelação foi certa, mas ele só porque ele viu o homem com a aliança, ele interpretou que a mulher, que ele estava casado, normal, que a mulher estava viva. E o homem foi e disse, ele disse, se eu estiver falando aqui não for verdade, pode dizer. Ele disse, não, minha mulher já morreu. Aí na hora ele esfriou, ele botou a mão na cabeça e ia pedir perdão à igreja, porque a gente tem que ser humilde quando errar. Irmão, me perdoe, interpretei errado. Só que aí o cara disse, não, espera aí, eu vou contar o restante. Tudo que você disse realmente aconteceu. Aí explicou. Só que a mulher já estava morta. E ele atrapalhou-se porque viu a aliança e não falou da forma que deveria falar e achava que a mulher estava viva. Mas tudo que ele tinha falado estava em mim. Então, preste atenção, é possível nós errarmos. Então, não posso julgar o profeta, a pessoa. Julgue a profecia. A revelação, julgue. Então, quando eu coloquei a mão no fragmento, eu vi ela tentando se matar. Se Deus falou, só foi para dizer coisa bonita, ele viu, né? Porque tinha um propósito. Alcançar a vida dela. Quem está entendendo? Amém. E de repente eu fui e comecei a liberar pela inspiração, dizer o que tinha, como tinha acontecido, não foi? Não me lembro bem quais foram as palavras. E quando terminou o culto, ela veio até onde eu estava, disse, pastor, isso foi num domingo, não foi? Num culto domingo. Tudo o que o Senhor disse é verdade. Numa sexta-feira, eu tentei me suicidar. Eu cheguei a amarrar, não sei se foi um fio, uma corda, não foi? Uma extensão. E tentou, mas sua filha chegou, não foi? E não permitiu que aquilo acontecesse, tentou cortar os pulsos. Quando a revelação veio, aí veio o propósito. Eu disse, Deus está mostrando isso para te mostrar o amor que Ele tem por tua vida. Levante a mão e dê um glória a Deus. Diga, dons espirituais é de Deus. Amém? Nós precisamos entender os dons. Culto de terça. Porque no culto de domingo não tem tanto mover do Espírito Santo. Porque tem pessoas que não estão preparadas ainda. Elas não entenderam. No culto de terça, tivemos um culto com os trabalhadores, alinhamento da palavra. De repente, no final, ninguém esperava isso. Eu não esperava, eu não pensei nisso. Até porque nós estávamos alinhando, ensinando a palavra. Programamos para o culto acabar cedo, foi acabar quase 10 horas. De repente eu estava aqui, ministrando e orando. E veio uma nota no meu coração como um enfado da carne. O que é enfado da carne? Muita correria, trabalho, algo que fica exausto, né? Cansaço físico, às vezes cansa-se mentalmente. E nessa nota eu comecei a orar e dizer, Senhor, derrama tipo um refrigério, uma unção. Os discípulos oraram e o Senhor capacitou eles. Deus fez com que o lugar desse um terremoto e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eu comecei a orar. De repente eu olho para a irmã Aparecida. E eu me vi assim nas costas dela, fazendo assim, vem cá, Diego. É até estranho fazer um negócio desse, né? Vamos sentar, Diego. Só que o Espírito Santo foi e me guiou para que eu colocasse Daniel para fazer aquilo. E de repente Daniel começou pá, pá, pá. E a unção repousou sobre isso foi uma palavra de sabedoria, algo sobre o futuro. E de repente quando Daniel começou, a unção caiu sobre a irmã Aparecida. E a irmã Aparecida começou a rir, e ria, e ria. E não conseguia parar de rir, conscientemente, mas não conseguia parar de rir. Deus estava derramando sobre ela um refrigério. Diga glória a Deus. Aí tem gente que vê isso acontecendo na igreja e fica, né, julgando, criticando. Por isso que não acontece raramente nos cultos de domingo. Porque as pessoas não entendem. Aí o Espírito Santo, às vezes a gente bloqueia o agir do Espírito Santo.
Agora, quando a igreja passar por esse seminário, todo mundo aqui vai se mover poderosamente no Espírito. Porque são dons espirituais. Eu tenho certeza que a vida dela foi abençoada naquela noite. Tiago recebeu também da unção. E a mesma palavra. E Tiago no outro dia foi trabalhar. E Tiago disse, eu estou leve demais. Mandou uma mensagem para mim. Estou imitando ele dançando, mas não sei se ele dançou não. Amém? Mas a unção veio sobre ele. De repente eu olho para a Deisa do lado, isso tudo terça-feira. E o Espírito me diz, é tudo mover do Espírito. Deisa, sai e vai abraçar a irmã Aparecida para tu receber também. Quando Deisa pega com a Aparecida, por ficar as duas embolando no chão, com a unção, rindo e sendo renovadas. Aí a Edgláudia foi segurar as duas, não se aguentou, caiu também. E Daniel também. Amém? E todas foram abençoadas. Amém? São mover do Espírito Santo. Houve uma palavra também de conhecimento. Um dom de revelação em manifestação. Deixa eu te dizer uma coisa. Como é que eu vou desenvolver? Lembra que eu disse o melhor lugar para você desenvolver os dons espirituais é fora? Amém? Nunca chegue dizendo, quando você receber uma palavra de Deus, comece de baixo. Como é que eu começo, pastor? Não vai chegar, tipo, Deus mandou te dizer, Raquel. E se não for, aí você vai ser envergonhado. Vai por baixo. Faz igual o Luciano Subirá, ele contando que certa vez ele estava pregando numa igrejinha pequena, ele estava desenvolvendo os dons espirituais, e ele de repente viu um cabo lá não, foi esse não, estou errado. Porque muito testemunho a pessoa troca. De repente chegou um jovem e ficou sentado lá atrás, esse jovem. E ele estava querendo entender sobre os dons espirituais, tinha recebido uma explicação. Nele começou a praticar aqueles pontos. Aí ele vê uma percepção também. Diga, percepção. São manifestação dos dons. De repente vê uma percepção que aquele jovem, eles estavam se reunindo na igreja para sair todos para evangelizar. E vê uma percepção que aquele jovem tinha brigado em casa. Aí ele ficou, meu Deus, será que é? Será que não é? Ficou lá naquele... Aí ele chegou e disse, mas eu vou lá, vou treinar. Né? Ele ia treinar para ver se estava certo. Né? E ele chegou lá. Ele não chegou logo dizendo, Deus me disse que você brigou em casa. Ele não chegou assim, ele chegou dizendo, e aí rapaz, tudo bom? Como é que tá? Chegou agora, só um exemplo. Ei, você está bem? Aí ele disse, estou. Aí ele já ficou meio assim, não, você está bem? Mas por acaso, olha como é que chega. Por acaso, você discutiu em casa, né? Se ele tivesse dito, não, discuti não. Por quê? Disse, não, nada não, deixa para lá. Não foi envergonhado. Mas ele já grelou o olho. Quando grelou o olho é um sinal, né? Aí ele disse, briguei. Aí começou a fluir, disse, mas você não brigou com sua mãe não, você brigou com seu pai, não foi? Aí ele disse, o cabo já foi ficando assim. E você nunca teve uma briga com seu pai, da forma que você teve, você sempre brigava com sua mãe. Aí o cabo já foi ficando cada vez mais, né? Aí ele percebendo, né, que ele estava acertando e foi continuando. Aí ele foi e disse, e você está com sentimento de condenação, por isso você não quer evangelizar. Aí o cabo disse, quem foi que lhe disse? Ele disse, Deus me disse. Aí nessa hora ele disse, você pode dizer que Deus disse. Amém? Não é assim que a gente aprende? Comece de baixo. Vá começando de baixo para você entender. Amém? Não vá querer operar, às vezes que eu chego aqui, rapaz, eu tenho certeza que eu já errei revelações. Que eu sou falho também. Mas, às vezes a pessoa nunca manifestou um dom de revelação e já quer chegar
Às vezes, como eu chego aqui, digo algo que está acontecendo, digo algo do passado, e ainda digo assim, sou mais ousado. Se eu estiver mentindo, me diga. E se a pessoa dizer, pastor, infelizmente você está mentindo. Ai, Jesus, acabou indo para aqui, bota essa caixa na cabeça. Eu digo, a igreja, me perdoe. Vamos embora para casa, domingo nós vamos para o culto. Pode acontecer. Pode acontecer. Ele tem que estar preparado para tudo. Amém? Agora eu sou muito cuidadoso. Quando eu venho falar algo assim, é porque foi algo forte no coração. Aconteceu isso, eu contei já aqui, lá na Filadélfia. Eu estou pregando. Estava com o microfone, né, pregando. Não estava, era pregando ou era orando? Pregando, parece. E Tiago estava lá, porque Tiago ficava na mesa de som. Tinha um fundo de Gideões, que fazia dum, 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 dum. Eu disse, Tiago, olha, quando eu falar alto, que o fogo pegar, tu aumenta o som do Gideão. Aí Tiago fazia dum, 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 dum. Aí o povo ficava tudo com medo. Era uma sensação, como é que diz? Sensacionalismo. Isso é assim. Tiago ficava lá. E de repente eu estou pregando. Não é? Eu não sei se foi nesse dia que teve uma mulher que passou lá fora. E eu estava mandando o diabo sair. Eu dizia, sai, Satanás! E de repente a mulher na calçada, saiu correndo. Essa mulher era amiga da irmã Zanete. A irmã Zanete disse, o diabo, eu não vou naquela igreja não. Eu ia passando na calçada andando, o pastor disse, sai, Satanás! E eu com medo do diabo entrar em mim, eu corri. Ele estava lá dentro, ele mandando sair para fora, não era? Não me lembro bem como foi que ela disse, mas foi parecido, mais ou menos assim. E de repente eu estava lá, pregando, né? E eu escuto uma voz. Foi forte demais, irmão. Esse dia foi, eu digo a você, foi espetacular. Espetacular. Tiago era um crente muito teimoso. Pensa no cabo teimoso. Tiago só vivia pedindo a Deus, para Deus mostrar alguma coisa a ele, para provar ele, né? Provar as coisas a ele. Tiago era daquele que saía lá fora e dizia, ó, se passar um carro rosa com rodão brilhante, é porque Deus disse. Ele era daquele. De vez em quando não acontecia mesmo. Aí Tiago estava lá. Aí veio uma voz. E essa voz disse assim. Eu vi a voz, né? Quando eu vi a voz rápido, foi no meu interior. Eu olhei para Tiago na mesa. Eu disse, hã? Eu estava pregando. E todo mundo ficou olhando para mim. Eu disse, hã? Conversando com o Espírito Santo. Tá certo. O Senhor está mandando. E eu pregando. Parei a pregação. Disse, Tiago, vem cá. Ela vai, Tiago, né? Todo empolgado. Só vivia fazendo prova com Deus. Empolgado. Aí Tiago tinha dito no coração, no pensamento, né? Sou o Senhor. Se eu tiver um chamado mesmo, manda o pastor Roberto me chamar lá na frente. Na hora da pregação foi incomodar o Espírito Santo. Aí ele disse para ele, e de repente eu vi aquela voz, chamei. Aí eu disse, vem cá, Tiago. Ele disse, ô Senhor, mas se for de ti mesmo, faz com que ele, manda ele, que eu fique de joelho. Aí quando ele vem na frente, fique de joelho. E ele falando com Deus, né? E de repente eu ia passar a revelação, aí Tiago disse, ô Senhor, mas não está completo, Fábio tem que estar do meu lado. Eu disse, chega, Fábio. Foi espetacular, irmão. E ali eu pus a mão e foi confirmado o chamado na vida dele. Com a imposição de mão. Uma revelação com um propósito. Amém? Então, mesmo que você não revele, não esteja nesse grau, amém? Mas você deve começar de baixo. Fique atento.
Aquelas pequenas vozes, aquelas pequenas inclinações. Eu achei muito bonito um testemunho do pastor Luciano. Ele também dá seminário de dons. E ele disse que ia para algum lugar, não sei qual era o lugar, e de repente, no meio do caminho, ele sente um desejo enorme de comer uma pamonha. E ele diz assim, no meio da pista, olha, estou com uma vontade grande de comer uma pamonha. Uma vontade grande. Aí se não tiver qualquer barraca aí que tiver pamonha, tu para. Aí o cara foi agoniando o cabo já estava achando ruim o motorista, que ele não parava de falar nessa pamonha. Glória a Deus, acorde, irmã, acorde, irmã. Manona está dormindo, não, não. Isso é o cansaço, mas eu entendo. Então, ele falando na pamonha, e passava um canto e não achava essa pamonha. De repente ele achou um outdoor lá, uma pamonha, disse, para o carro, a pamonha. O cara parou o carro, né? Aí desceram e ele foi lá, bem satisfeito de comprar a pamonha, vontade de comer uma pamonha desgraçada. Aí ele compra a pamonha, quando ele pega na pamonha, sabe o que é que acontece? A vontade de comer pamonha passa. Ele ficou pensando, meu Deus, eu estou ficando doido, é? Eu estava com vontade, e agora para eu dizer ao motorista que eu não estou mais com vontade de comer pamonha, ele vai apanhar. E nisso, quando ele tinha parado o carro, eu esqueci de dizer, quando ele tinha descido do carro, ele parou o carro, quando olhou para um cara mal encarado, desse jeito, olhando para ele. Com a cara feia. E ele ficou lá, querendo entrar na carne, eu vou lá, quero saber o que é que esse cabo quer comigo. Mas não foi não, sabe? Aí ele deixou para lá e foi comprar a pamonha. Quando pega a pamonha, passa a vontade de comer pamonha. E agora, como é que eu faço? Aí ele saiu com a pamonha, pensando lá, né, como é que ia ser, que o motorista ia achar ruim. Aperreando por uma pamonha, chegasse e dizer, não, mas não estou com mais vontade não de comer pamonha. Aí o Espírito Santo vai e diz assim, olha que tremendo, isso é lindo demais, é lindo demais. O Espírito Santo disse, essa pamonha não é para você. Deus fez com que ele sentisse desejo de pamonha, mas não era para ele. Essa pamonha é para aquele cabo, o cabo que estava mais encarado olhando para você. Senhor, como é que eu vou levar essa pamonha? Aí nós vamos brigar lá. Cabo com a cara desse tamanho. Aí disse, mas pelejou, lutou, mas com Deus, né? Mas já que Deus mandou, ele foi levar a pamonha. Disse, rapaz, olha, eu não sei porquê, mas Deus mandou lhe entregar essa pamonha. Ele foi e disse, né? Deus mandou entregar. Quando ele disse, Deus mandou entregar a pamonha, a revelação começou a vir. Não, aí o cara disse assim, o cara parece que começou a chorar. Ele tinha acabado de fazer uma prova com Deus, ou ele disse, ou o irmão Luciano Subirá disse, não me lembro bem, tinha acabado de fazer uma prova com Deus, dizendo, se tu, o Tiago da vida, se tu existe, Senhor, manda o cabo vir comprar uma pamonha para me dar. Aí ele sentiu vontade de comer pamonha para parar. Agora, se ele não tivesse sensível ao Espírito Santo, tinha passado direto. Vocês estão entendendo a importância? Aquele cara tinha tido um problema na igreja, tinha tido uma decepção, e ele foi passando toda a revelação. Tinha tido uma decepção, e ele disse, se você não fez essa prova com Deus, não foi porque você estava com vontade de comer pamonha, não. Foi porque aconteceu isso e isso, e você queria fazer essa prova realmente, se Deus se importava com você, algo desse tipo, mais ou menos. E aquele cara caiu no choro e aquela alma foi alcançada. A gente tem que estar sensível. Olha para seu irmão e diga, sensível às vozes. Aquilo que vem dentro, ao testemunho interior. De repente, quantas vezes na Filadélfia, nós estávamos lá, igreja pequena, e de repente a irmã Dulce sentia no coração um desejo de ir em fulano dar um abraço. Era só um abraço, não era, irmã Dulce? Só um abraço. E se ela não fosse? Quando ela abraçava, aquela pessoa começava a chorar. Não era assim, irmã Dulce? Caía no choro. Porque Deus, aquela pessoa estava precisando daquele abraço, daquele conforto.
os dons sempre vai abençoar outras pessoas. Pastor Daniel, um tempo desse ele estava aqui em Tapetim. Não é Daniel de Jesus, não. Ele conta uma situação, ele tinha um carro, só que ele estava devendo o carro. Né? Falou, profeta? Não, pensei que tinha falado. Vai. Já está falando, né? E pastor Daniel estava lá. Tinha um carro, mas estava devendo. E de repente uma irmã, isso é um fato, um pastor da Assembleia aqui. Só que não foi aqui não que aconteceu isso, foi em outra cidade, ele relata. E ele estava lá, o pessoal louvou, pode ir se preparando. Nós vamos continuar, viu? Segunda etapa. E ele estava lá, de repente, uma menina, uma mulher, não sei se era menina, uma mulher, sentiu um desejo no coração. Leva um frango na casa do pastor Daniel. Aí, quando a revelação vem, a mente começa a trabalhar. Mas, Senhor, levar um frango, ele tem carro. Mas carro não come, irmão. E às vezes a parcela está atrasada. E aquela voz, leva um frango. Aí ela foi e não obedeceu àquela voz. E não levou o frango. Passados alguns dias, aquela irmã foi contar, mas pastor, esse dia eu estava em casa e veio uma vontade de levar um frango na sua casa. Aí ele foi assim, mas irmã, por que você não levou o frango? Eu estava orando pelo frango. Pedindo a Deus, era pelo frango, você não me orou mesmo pelo frango. Mas ela não foi sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Então muitas coisas podem estar acontecendo lá fora. Direções. De repente vem na lembrança no seu coração de alguém. Quando vier, pare, olhe, pergunte a Deus, Senhor, é para eu orar, é para eu ir lá, se for para eu levar uma palavra, traz uma palavra no meu coração. Às vezes não tem nem a palavra, mas vai, confia em Deus. De repente você chega lá e flui. Aí você sai alegre, feliz. Meu Deus, era de Deus mesmo. São as manifestações dos dons espirituais. Quem está aprendendo? Amém. Olha para seu irmão e diga assim, procure estudar os dons espirituais. Eu vou só ler um texto aqui, para nós concluir. Pode colocar o teclado aí, Bruno. Amém? Olha a importância dos dons espirituais. A revelação, o dom espiritual, ele pode vir por meio também de um sonho. Pode vir também por meio de um sonho, viu? Amém? Tem sonhos que são você que dormiu com a barriga cheia. É sonho bobagem. Mas tem sonhos que são Deus falando. Você tem que discernir quando é Deus falando ou não. Quando você tiver um sonho, e naquele sonho você acordou, não entendeu nada, modo de bagaceiro no sonho, não fique contando para todo mundo não, para ver se os outros revelam o sonho. Isso é criancice. Quando Deus der um sonho a você, se for Deus, você já vai saber por que você sonhou isso. Se você não souber, repreenda qualquer ação do inimigo, qualquer mal. Mas se for, você já vai ter um discernimento. Eu já sei porque Deus me mostrou isso. Amém? Pode vir por meio de sonho. Pode vir também por uma palavra liberada numa reunião, como eu já falei, sem saber quem é, fluiu. Pode vir também, deixa eu ver aqui, que eu notei aqui, pelo testemunho interior, voz interior. Pode vir também por uma profecia, pode vir por uma aparição de um anjo. Amém? Mas não é certo a gente ficar pedindo a Deus, ou seja, eu quero ver um anjo, ou seja, eu quero ver um anjo. Demônio pode aparecer para você transfigurado de um anjo, viu? Então tenha cuidado. Se for para acontecer, acontece naturalmente. Deus faz com que aconteça. E ele, quando o anjo aparece, estou dizendo isso que pode acontecer.
Gente, aconteceu na igreja já, aqui, com a irmã Eufrásia, quando era lá embaixo. Eu expulsando um demônio e Deus abriu os olhos dela e ela viu um anjo bem altão, acho que uns 3 metros de altura, com a espada, o demônio lá estava amarrado. Eu não vi, mas ela viu o anjo, só esperando eu liberar a palavra para o anjo agir. O anjo pode aparecer e trazer uma mensagem de Deus para nossas vidas. São uma palavra de conhecimento. Amém? Glória a Deus. Pode vir por uma aparição do anjo. Pode vir também por língua com interpretação. Você de repente você está orando em língua e vem a interpretação. Teve um dia que eu estava orando em casa, faz alguns anos isso. Estava lá orando. Bota um fundo musical com louvor, Bruno. E eu orando em línguas. Eu sempre fico no quarto, né, orando em línguas. E começou a vir a interpretação. E veio uma visão. Deus estava me mostrando algo. E eu vi como um vislumbre, eu viajando no avião. Irmão, Deus estava me preparando, porque se eu não tivesse, se eu não tivesse visto, ouvido, talvez eu não aceitasse aquela, como é que foi? Aquele convite, que era para eu ir em São Paulo participar de um encontro. Deus me preparou antes. Quando passou poucos dias. Qual é o louvor, Bruno? Bote outro louvor. Você sabia que até louvor Deus, quando não está em linha, Deus fala também? Amém? Glória a Deus. Cadê aquele louvor lá que as meninas cantaram? E de repente eu me vi nessa viagem. Passado alguns dias, um pastor foi lá em casa, sentou comigo e a gente começou a conversar. E nessa conversa, Deus estava preparando tudo e ali eu soube dessa viagem, né, que realmente aconteceu. Deus estava preparando. Foi uma manifestação também de um dom espiritual. Glória a Deus. Só outra coisa aqui, ó. Abraim L. Deixa eu ver aqui. Mateus 1, 20. Olha a importância da manifestação do dom. Sempre tem um propósito. É um exemplo na Bíblia. Glória a Deus. Aleluias. Mateus 1, versículo 20 e 25. 20 ao 25. Nós vamos fechar com esses versículos aqui. Quem está conseguindo aprender? Amém? Deus é bom. Bem rapidinho. Já deu 1 hora mais ou menos de estudo. Foi 8. Oi? Foi que hora que eu comecei? 7h40 eu comecei. Porque eu orei. Quando eu comecei a ensinar foi 7h40, 1 hora. Mas vou terminar. Você está cansado? 1, versículo 20 ao 25. Nós vamos terminar com esses versículos agora, viu? Que é um seminário tem que ser ensinando mesmo. Vamos lá, quero que você leia junto. Glória a Deus. Fique de pé para parecer que está acabando. Estira as pernas. Vamos ler. Enquanto ponderava nessas coisas, ponderava e pensava, né? Meditava. Está falando de José. José é o marido de Maria. Amém? Enquanto ele pensava, ele tinha recebido, né, a palavra que Maria tinha recebido, a palavra do anjo, uma palavra de sabedoria a respeito do futuro, uma revelação, que ela ia ficar grávida de um menino, que colocaria o nome de Jesus. Só que José ficou com cuidado, né? Por quê? Porque José não tinha tocado, o menino vinha do Espírito Santo e José queria deixar Maria. Não, siga a sua vida, você está grávida, né? Até que se ele ficasse com ela sem ser casado, ela poderia até ser apedrejada, né? E ser condenada. Condenada em palavras, eu acredito que é até apedrejada. E José estava pensando nessas coisas, eu acredito que José estava com a cabeça muito confusa, meu Deus,
Eu não posso casar com uma mulher que está grávida, mas eu não sou o pai. Esse negócio está errado. Aí ele ponderava nessas coisas, ele pensava, e eis que lhe apareceu em um sonho também importante, amém? Fique atento aos sonhos, mas não é qualquer sonho não. Um anjo do Senhor apareceu em sonho, o quê? Lê, irmão, vamos, irmão. Então eu vou parar com... Vamos ler todo mundo já? Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. No sonho, não foi? Deixa eu ler agora, para você prestar atenção. Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber. Olha o que o anjo diz. Não temas receber Maria, tua mulher. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo seguinte. Ela dará à luz um filho, o anjo passando em sonho a revelação. Ela dará à luz um filho. Lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Versículo seguinte. Até o 25. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que for predito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Amém? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco, que é Jesus. 24. Despertando José do sono, fez com que ele ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Isso foi o quê? Uma manifestação do dom. Com um propósito. Glória a Deus, quem está entendendo? Feche seus olhos, levante a sua mão. Vamos cantar.